Cada ciclo aqui de repetição, loops, né, pela quantidade de ends, a gente vai repetir essa estrutura da linha 15 até a linha 25, né, onde que basicamente a gente vai pedir ao usuário para que ele digite um número. Nós fazemos aqui uma comparação na linha 18, né, um teste de condição para saber se esse número é par, ou seja, nós pegamos esse número, utilizamos a função mod por 2, né? Se esse resultado é igual a zero, ou seja, o resto da divisão inteira deu igual a zero, então significa que esse número é par. Então a gente atualiza o contador de números pares e escrevemos também a informação que aquele número digitado pelo usuário é par. Do contrário, né, com o senão aqui, a gente atualiza a quantidade de números ímpares e escrevemos que aquele número é ímpar. Fechamos aqui a estrutura de repetição na linha 24 e fechamos também, né, a estrutura de condição na linha 24 e fechamos a estrutura de repetição aqui na linha 25 com um fim par. E retornamos a quantidade de números pares e ímpares, né, fora da estrutura de repetição. Então vamos fazer um teste aqui básico aqui, né? Vamos rodar esse algoritmozinho. Vamos colocar aqui para vocês visualizarem. Vamos pegar 4 números lidos. Vamos entrar com o primeiro número 3. Então ele testou, deu ímpar. Vamos pegar o número 6. Vamos pegar o número 7. E vamos pegar o número 8. Então, a quantidade de números pares, ímpares, foram 2 números digitados. E a quantidade de números ímpares, de pares, né, foi 2. Outro exercício também que vocês solicitaram em sala de aula, né, foi o exercício que era para calcular o fatorial de um número n, né? Está enunciado aí na tela. Bom, para resolver esse exercício, né, utilizando uma estrutura do para, nós colocamos uma variável de contador, o n, que é a faixa limite superior, né, do fatorial, e declaramos uma variável aqui fatorial que vai receber passo a passo de cada uma das multiplicações para a gente chegar no valor final do fatorial, né? Eu inicializei esse valor aqui com 1, fatorial com 1, porque se eu não inicializo ele com valor nenhum aqui, o Visual G automaticamente vai colocar o valor 0. Então aqui na linha 15, quando a gente for fazer a multiplicação, o resultado vai ser sempre 0. Então você tem que inicializar com 1, inclusive para quando a entrada de n for igual a 0, porque o fatorial de 0 é 1. Né? Então isso é importante você fazer essa declaração igual eu fiz aqui na linha 8. Né? Então a gente pede aqui, né, digite o número para calcular o fatorial, que vai ser o limite superior ali desse número, né? O fatorial desse número, na verdade, né? E a gente estabelece aqui o contador indo de 1 até o número de entrada fornecido pelo usuário na linha 11. Aí, passo a passo, né, para cada estrutura de repetição, dentro da estrutura de repetição, a gente vai atualizando os valores de fatorial pelo número atual do i, né? Fechamos o fim para a estrutura de repetição e retornamos o valor para o usuário. Vou fazer passo a passo aqui para vocês entenderem. Bom, então declarei lá o algoritmo, né? Declarei as variáveis. Então foi criadas as variáveis aqui na área de memórias, né? Aí automaticamente na linha 8 o fatorial recebe 1 e aqui a gente tem a entrada dos dados do usuário solicitando qual o valor de fatorial. Então vou colocar aqui um valor 3 para simplificar aqui a demonstração. Então automaticamente meu n aqui passa a ser 3 e vamos calcular. Então na primeira vez aqui que a gente rodar aqui, ó, a gente vai ver que a gente está fazendo a multiplicação do fatorial, que é o valor 1, pelo valor de i. Então automaticamente dá 1. Né? O próximo passo, atualizei o valor de i para 2, ele vai fazer a multiplicação, vamos lá, a multiplicação de i por 1, que era o valor anterior aqui, que deu 2. No próximo passo, o meu i vai ser atualizado para 3, e eu vou fazer a multiplicação do valor atual do fatorial, que está armazenado lá, pelo valor de i. Então, me daria o que? 6. Como retorno, o fatorial de 3 é 6. A gente pode fazer um teste aqui, né, para vocês verem, quando a gente vai rodar aqui com 0, por exemplo. Né? O 0, o fatorial de 0 é 1. Então, na hora que a gente clica aqui, ele automaticamente retorna o valor de 1. Por quê? Aqui a estrutura de condição ela vai dar falsa, ou seja, ele não vai rodar. Né? Se a gente fazer o passo a passo aqui para demonstrar a relação ao 0 do fatorial, né? Então vamos fazendo aqui, declarando as variáveis. Então inicializou com 1, digitei o número 0, ok? Então na linha 14 lá, o que vai acontecer?
Essa comparação aqui é falsa, né? Para ir de 1 até n, o n aqui é zero, então é falso. Então você não vai ter estrutura de repetição e ele automaticamente retorna lá com o valor de fatorial. Outro exercício solicitado foi o seguinte: solicite ao usuário que insira um número n representando a quantidade de notas de alunos. Em seguida, peça as n notas e calcule a média. Exiba também a maior e a menor nota, ok? Então, ele vai ter uma entrada com uma quantidade n de notas, né? Para saber quantas notas que o usuário vai ter que digitar dentro da estrutura de repetição. Cada nota que ele digitar vai ser armazenado dentro de uma variável nota, ok? E ele pede para calcular a média. Para calcular a média, obviamente, a gente tem que fazer a soma de todas essas notas. Então, a gente declarou uma variável soma, que a gente poderia inicializar aqui na linha 8 com soma recebe zero, que seria o mais correto, né? Mas aqui no Visual G, automaticamente, ele já coloca a variável com valor de zero, ok? E aqui na linha 18 tem um detalhe. Como as notas maior e menor não foram inicializadas com nenhum valor, então, por exemplo, a maior nota, qual o valor que você vai inicializar com ela? Principalmente o problema está na menor nota, né? Se a gente não, como a gente não inicializou nenhum valor, né, automaticamente ela vai começar com zero. Se você for pensar logicamente, né, você não vai ter nenhuma nota menor que zero. Então, o que a gente faz? Na primeira vez que essa estrutura de repetição está rodando, né, quando o i vale 1, né, que vai ser a primeira nota que será digitada aqui, o que vai acontecer nessa linha 18 aqui? Ele vai comparar esse i igual a 1 e a maior nota vai receber o valor digitado nessa primeira vez e a menor nota também vai receber esse primeiro valor. Ou seja, né, a partir daí, né, quando o i valer 2, 3, 4, independente do número n que o usuário entrar aqui, ele vai comparar com o valor parametrizado da nota de entrada do usuário já, né? E depois a gente faz os testes aqui de condição, né? Para visualizar se a nota, nas próximas rodadas, né? Se a nota for maior que maior, então o que vai acontecer? A variável maior recebe a nota digitada para o usuário. Depois ele vai testar novamente, né? Se a nota for menor, né? Então ele vai a variável menor vai receber a nota digitada pelo usuário. A gente fecha as estruturas de condição e fecha também a estrutura de repetição na linha 31. Só depois, fora da estrutura de repetição, que a gente calcula a média, onde a média vai ser a soma total das notas digitadas dividido pela quantidade de notas que seriam digitadas, a variável n. E aí a gente retorna os valores de média, menor e maior nota. Vamos rodar aqui um passo a passo para vocês acompanharem, né? Então a gente inicializou aqui, então criamos lá o nosso algoritmo nota, só para vocês acompanharem aqui no escopo aqui de memória, né? Então geramos as variáveis i e n, nota maior, menor e soma, né? Foram gerados. Observe que aqui, ó, menor nota já inicializa com valor zero. E também inicializamos do tipo real, média. Então eu peço aqui para o usuário digitar a quantidade de notas, vamos colocar 3 notas para ser mais rápido, né? E o que vai acontecer? Ele vai pegar a primeira nota. Então a primeira nota, vou colocar aqui 10. Observe o seguinte, que meu i vale 1 agora, nesse primeiro momento, né? O que vai acontecer na linha 18 aqui? Quando ele comparar que vai ser verdade, né, que o meu i vale 1, ele vai automaticamente atribuir os valores de notas que eu digitei anteriormente para maior e menor, ok? Daí para frente, ele vai comparando os valores, né? Então, vamos voltar, retornou. Então, ele pede uma nova nota, vamos colocar uma nota 5. O que vai acontecer aqui? Soma vai ser atualizado, é um acumulador, né? Então, ele vai fazer a soma de 5 com 10, desculpa, né? Deve estar aqui do lado, né? Soma vai fazer a soma de 10 com 5, né? Que é a nota que a gente digitou. Então, atualizou para 15. Ele vai testar. O i já não vale 1, né? Vale 2. Né? Então, o teste vai dar falso. Essa aqui não é a maior nota, porém é a menor. Né? Então, vai atualizar lá para menor, ok? Aí a gente roda novamente. Vamos digitar uma nota aqui
tipo 9, não é nem maior e nem menor, seguimos para a menor nota, ok? Então ele calculou depois a média, no nosso algoritmo, calculou a média aqui, e agora ele vai retornar com os valores, né? Que a média é 8, a menor nota é 5 e a maior nota é 10.